vários veículos passando por esse túnel, mas eles são todos bate-bates, beleza? Então eles vão batendo nas paredes e vão continuando. No nosso vaso sanguíneo, todas as células que estão ali dentro, ou fragmentos de células, eles estão em alta velocidade passando e são bate-bate, vão batendo e vão continuando. Quando um macrófago identificou uma bactéria, uma degradação de célula, qualquer coisa assim, e começa a liberar esses sinais, e vários macrófagos juntos começam a liberar, o que vai acontecer é que um desses sinais como eu falei, aumento da permeabilidade, o vasodilatação para que chegue ainda mais célula ali, e uma mudança dessa parede. Essa parede passa a ter uma adesividade, vamos dizer assim. E aí essas células, como os neutrófilos, vão aderir nessa parede, né? Só que está em alta velocidade. Então, na verdade, ela faz o que chama de rolamento. Ela tenta grudar e ela vai rolando, se esfregando naquela parede, freando, e aí ela vai encontrando essa permeabilidade, ou seja, os buracos onde ela consegue passar. E aí ela passa do vaso sanguíneo e chega no nosso tecido, chega no lugar que está danificado, na matriz extracelular daquela região danificada. E os próprios sinais, como se fosse um perfume, gente, vai induzindo o caminho desses neutrófilos. E aí eles chegam naquele local. E os neutrófilos... Os neutrófilos, eles têm... A parte interessante deles, eles vão chegar no local, vão eliminar aquele patógeno e vão morrer. Quando eles morrem, eles geram um resultado. Ó, aquele rolamento... Droga. Calma. Então, ele está lá, passando pelo vaso sanguíneo, e quando eu tenho uma mudança da permeabilidade, aqui na imagem ele vai direto, mas ele primeiro bate na parede, vai rolando até encontrar a área de permeabilidade capilar. Nessa área, ele consegue atravessar, tá? E nisso que ele consegue atravessar, ele vai comer um patógeno, ele vai fagocitar aquele patógeno. Na verdade, ele tem algumas ações. Ele também consegue fazer oxidação local, tá? O próprio oxigênio que ele vai levar. Beleza, então ele degradou. Quando ele morre, o resíduo corpo dele é o que a gente conhece como pus. Então, uma infecção que a gente conhece significa uma atuação de neutrófilos. Os macrófagos inicialmente chegaram, identificaram, começaram a causar uma inflamaçãozinha local. Se os macrófagos não dão conta, chegam os neutrófilos, ainda com uma resposta primária. Os neutrófilos chegando e comendo essas bactérias, e eles são diferentes dos macrófagos. Os macrófagos, que são células, inclusive, multinucleadas, eles vão comer várias bactérias, digamos. Eles têm capacidade de degradar muita coisa. Os neutrófilos não. Para cada bactéria, para cada atuação dele, ele morre. E isso é muito importante para o nosso organismo, porque se não fosse isso, a gente não entenderia muitas vezes que existe uma infecção ali, né? E o que é a infecção? É cemitério de neutrófilo. O exudato, né? O pus é cemitério de neutrófilo. Então, é o que a gente tem como identificação. Por isso, a gente sabe, né, o que é a infecção. A gente sabe que a guerra não está sendo vencida. Porque se eu tiver uma pequena quantidade, o meu organismo vai conseguir resolver. Conforme os neutrófilos não estão dando conta e vão morrendo, e eu não estou vencendo aquela batalha, eu tenho uma infecção com exudato. E aí, se eu tenho o pus, é a hora de você falar, eu preciso de ajuda. E aí eu preciso de ajuda, eu vou entrar com algum fármaco para vencer essa batalha aqui. Esses são os macrófagos. É muito maneirinho. Eu adoro vídeos bobos para explicar. Esses são os macrófagos. Eles conseguem comer várias dessas bactérias e continuam vivos, né? Porque uma das coisas que eles fazem, né? Eles vão comendo as bactérias. Uma das coisas que eles fazem é levar, né? Eles liberam fragmentos dessas células que vão ser levados para o nosso organismo para ajudar na identificação específica. Vamos aqui a célula T nucleada. Beleza. E aí,
eu vou começar a enviar, a partir do momento que eu identifiquei aquela infecção, eu começo a liberar, peraí, bactérias específicas. Aqui, ó, a partir do momento que eu conseguir identificar qual é a bactéria, eu trago um antígeno, né, uma célula de defesa específica para aquela bactéria. Isso é uma resposta muito mais, rende muito mais esse tipo de resposta, né? Então, aqui é só explicando a identificação daquele patógeno. E aí os linfócitos T vão chegar no local. Vão chegar no... Tá, aqui está falando das linfócitos T. Deixa eu voltar aqui. O que vai acontecendo, gente? Quando eu passo a ter essa atuação, né, dos neutrófilos e dos macrófagos, eu passo a ter o sistema linfático envolvido. O que é o sistema linfático? É uma via expressa. Então, quando eu tenho esses sinais que vão aumentando a permeabilidade capilar, ele também faz uma permeabilidade do sistema linfático. Então, ele vira essa via expressa de comunicação, para poder identificar aquele conjunto e poder chegar a uma resposta imune mais específica para o local. Por isso que toda vez que a gente tem uma infecção local, a gente tem um aumento de linfonodo. O sistema linfático passa a ser utilizado para essa via expressa, e aí ele também tem aumento de volume, aumento de produção linfática naquele local. Por que eu estou falando disso tudo, gente? Porque, na verdade, eu passei aqui pelos dois processos, né? Isso é uma resposta infecciosa. Só que todos os sinais que são liberados para que essa resposta imune primária, e aí agora no final a secundária, todos esses sinais, eles são sinais inflamatórios. E o que você quer dizer com isso, Diego? Infecção e inflamação, elas estão muito relacionadas, né? A inflamação é o que acontece no meu organismo como resposta a um dano, tá? E a infecção é a consequência em relação a isso. Como assim? Se eu fizer de forma totalmente estéril, tá? Eu tivesse um ambiente completamente estéril, cortasse meu braço, eu ia ter uma inflamação no local e a infecção, ela seria só do quê? Das células que morreram quando eu passei a lâmina de bisturi, porque não entrou nenhuma bactéria, não entrou nada. Essa infecção seria só das células que morreram. E essas células que morreram, meu organismo rapidamente iria fagocitar, destruir, pronto. E aí eu tenho um processo de cicatrização. Quando eu não estou no ambiente estéril, quando a faca que usou foi suja, quando não limpou direito, aí eu tenho uma resposta infecciosa, porque eu tenho alguém gerando uma infecção contínua ali. Eu vou contaminando aquilo continuamente. O que um dente vai fazer, o que pode acontecer por vários motivos. Então a gente tem essa resposta da infecção, que é o que a gente já falou, que vai tratar então com antibiótico terapia. Mas essa ação de sinalizar e depois de reparar é a inflamação. Então a inflamação ela tem alguns fatores, algumas características. A característica de sinalização, de identificação, primeiro, sinalização e reparação. Identificação é o fato de eu identificar que rompeu o meu epitélio, né? Rompeu o meu tecido, rompeu o meu osso, o que foi. Eu tenho a sinalização, vem galera, vem me ajudar, e eu tenho a reparação, vamos reconstruir. Ontem eu conversei com vocês sobre isso dentro da osseointegração. Então, não é novo, assim, eu já usei esses termos para vocês ontem, quando eu fui falar da osseointegração. E isso vai acontecer continuamente, gente. Entendam, na ortodontia, o que você causa é uma microinflamação de um lado e uma microinflamação do outro pela variação de pressão. Só que lembra que eu falei da faca no ambiente estéreo? Se eu estou fazendo isso e eu não tenho contaminação contínua, vai ser um processo natural. Inflama e repara, inflama e repara.
Né? Por isso que quando você vê numa radiografia, o ligamento periodontal está espesso, mas eu não tenho infecção no local. E o nosso organismo, gente, faz isso para tudo. Nossa pele está fazendo isso, o nosso osso está fazendo isso, de mudanças, de destruição e reparação o tempo inteiro. E isso, quando a gente vai para a implantodontia, trazendo, obviamente, para a implantodontia, gente, é a maneira que a gente tem que raciocinar em cima disso tudo. Como é uma inflamação num sítio onde já existia um problema e onde eu gerei um problema, porque a gente vai gerar problemas. A gente vai cortar, a gente vai descolar, a gente vai furar. Tá? Então, a gente causa problemas ali, porque você vai fazer uma incisão, você vai fazer um descolamento, você vai fazer a fresagem e vai botar um implante ali dentro. Então, você tem uma resposta inflamatória, você tem a cadeia do ácido araquidônico e você vai ter, então, consequências disso. Né? Você tem produção de prostaglandinas e reações inflamatórias no local, que são aumento da vasodilatação, aumento de vascularização local, consequentemente, produção de interleucinas muito elevadas, e aí que vai gerar, né, o que a gente chama de inchaço, né? Dor, calor, rubor, né, aquela relação de inflamação, é quando eu tenho uma hipervascularização local e extravasamento daqueles vasos sanguíneos num sítio. Isso é uma inflamação. Por isso, a gente... E aí, olha que coisa interessante. Que eu tenho lá, então, identificação, e aí eu preciso da reparação. Eu preciso reparar aquele tecido. Eu preciso que forme um novo osso, eu preciso que forme um tecido novo ali. Então, eu preciso que a inflamação funcione. Só que a inflamação tem o lado ruim. O que é o lado ruim da inflamação? Gera dor, né? Gera inchaço. Então, quando você faz um implante num paciente, você quer que tenha inflamação? Essa é a pergunta. Você quer que exista inflamação? Quer. Perfeito. É o mal necessário, não é isso? Para o processo cicatricial, para você formar um novo tecido, você precisa, depois de um tecido, só pode através de cicatrização. E cicatrização tem que ter o processo inflamatório primeiro. Perfeito. Então, eu quero inflamação, né? Mas olha, é porque a gente, quando usar o termo inflamação, olha que diferença, né? A gente, ao invés de usar o termo inflamação, a gente chama de reparação, cicatrização, osseointegração, né? Então, a gente deixa o termo inflamação para a parte danosa, né? Mas a gente sabe que o processo inflamatório é o conjunto, a reparação tem a ver com o processo inflamatório. A gente sabe que tem que sangrar para cicatrizar, então é importante esse processo inflamatório. Então o que a gente vai atuar é tentar controlar, né, consequências do processo inflamatório. Essa é a ideia. A gente quer eliminar os fatores ruins, digamos, do processo inflamatório. Por isso, a gente entra com medicações no processo, para tentar fazer o controle de boa parte disso. Tranquilo? Mas entendendo que eu preciso da inflamação para que eu tenha um tecido de granulação, porque eu tenho um tecido fibroso reparando aquele tecido que você cortou, e um tecido ósseo reparando o lugar que você furou de osso ou de reconstrução óssea. Diego. Pode falar. E quando esse processo ideal não acontece? Quando a gente não atinge a osseointegração? Em que momento, assim, muitas vezes a gente faz o melhor do nosso processo e algo não funciona? É multifatorial, sim. Sim, mas, por exemplo, o que é, assim, normalmente, seja por qual for, o que no processo inflamatório, o que aconteceu que a gente não tem osseointegração e acontece que a gente tem um processo, sei lá, ou não houve? O que acontece de errado? Vamos lá, vamos lembrar de ontem. Eu tenho lá o implante e eu tenho o parafuso. Não, peraí, acho que tem primeiro... Não. Fica aqui, tá lá um. Agora certo. Então, voltando. Vamos lembrar aqui de ontem. Olha para mim aqui na telinha minha. Eu tenho o implante e eu tenho o osso. Né? Então, o que tem no meio do caminho? Eu sei que ontem vocês já estavam cansados quando eu falei disso, gente, mas eu furei
eu tenho sangramento. Então, tenho sangue, isso, coágulo. Coágulo forma uma rede de fibrina, imediatamente eu tenho várias células chegando no local, principalmente células mesenquimais indiferenciadas. Essas células, por estímulo local, né, inflamatório do osso, né, que o osso tem um sinal lá dentro dele, que é uma proteína, que é a BMP, que quando ela está solta ali, a célula mesenquimal diferenciada vê que ela está ali, ela fala, aqui era um lugar de osso, então eu vou me transformar. Então você tem uma mudança no núcleo da célula e ela se difere de uma célula mesenquimal diferenciada num pré-osteoblasto, identifica o implante ou alguma área óssea em volta, faz o espreamento, né? Se transforma agora num osteoblasto ativo, e esse osteoblasto começa, então, a formação colágena e depois a mineralização desse colágeno formando o osso. Ao mesmo tempo, né, para estabilizar ali, porque aquilo é só uma rede de fibrina, e ela vai degradar a partir da fibrinólise, ela vai degradar, essa fibrina vai sendo destruída, é formado um tecido primário, que é um tecido cheio de vascularização, que é um tecido granuloso naquela região, e esse tecido ele pode ir migrando mais para um tecido epitelial, né, um tecido mole, ou para um tecido duro. Essa equação é baseada nesses sinais. Quanto mais proteínas eu tiver de osso, maior a tendência dele virar osso. Agora, como que pode haver um desequilíbrio nesse local? Se tiver infecção, ele fala, eu preciso... Sempre uma resposta se baseia no seguinte, gente, onde eu tenho mais defesa? No osso ou num epitélio? No osso ou na derme? Na derme, porque tem mais vaso sanguíneo. Então é por isso que a gente tem uma doença periodontal. A doença periodontal é isso. Eu preciso de defesa. Eu preciso que cheguem células de defesa. Células de defesa está no sangue. Sangue, quase não existe vaso sanguíneo dentro do osso, né? São poucos vasos sanguíneos dentro do osso e eu tenho muito vaso sanguíneo dentro de tecidos fibróticos, tecidos granulares. Então, na hora que o meu organismo entende que eu preciso de defesa, por exemplo, ele vai preferir formar um tecido granuloso, um tecido fibrótico ali. Quando então isso acontece? Quando existe movimentação do implante, ele não tem estabilidade suficiente, então ele vai fazer uma fibrose. Quando eu tenho infecção, e aí eu percebo que o meu organismo precisa combater, então ele vai formar um tecido granuloso, não vai formar o osso ao redor do implante. Quando eu tenho variações como aquecimento, como problemas até de infecção do momento operatório, né, do pós-operatório, vários fatores qualquer fator que gere um desequilíbrio, que meu organismo entenda que ele precisa se defender, ele vai formar um tecido fibroso e não osso, beleza? Então essa é a diferença ali entre implante formar osso ou formar algo fibroso nele, beleza? Paloma? Beleza. Tranquilo. Então, agora a gente volta para falar, a gente entender um pouquinho da estrutura, do porquê, né, e a importância do que é um processo inflamatório, né, o início do processo inflamatório. Pode passar para mim. E aí eu vou começar pela lógica dos analgésicos. Porque o processo inflamatório, um dos sinais, né, dele é a dor, para te avisar. Tem uma ferida ali. O que é a dor? É a sensibilização, né, dos términos, né, locais da sinapse neural. Então, ele gera uma maior sensibilidade daqueles sensores, né, neurais ali. Pode passar. E aí eu tenho analgésicos, né, que a gente chama de analgésicos, que na verdade são anti-inflamatórios, mas que têm uma ação maior analgésica, maior durante a cadeia do ácido araquidônico. Ele atua na relação de dor, nos sinais dolorosos da prostaglandina. E aí a gente tem a aspirina, né, que é o ácido acetil salicílico, o Tilenol, né, mais conhecido como paracetamol. E a Novalgina, ela é um pouco diferente dos outros. Ele não tem quase nada de efeito anti-inflamatório. Ela é basicamente analgésica. E a diferença dela também é que ela é uma das únicas que atua na dor já instaurada. Os outros, eles vão atuar na perpetuação, né, para evitar novas
ações durante a cadeia do ácido araquidônico. Ou seja, a novalgina, numa dor que já está presente ali, você consegue atuar direto. Então, são 3 opções. Cada um tem uma filosofia para isso, gente. Nos Estados Unidos, a aspirina ela é muito utilizada. Tá? Nós não gostamos muito da aspirina em pós-cirúrgico, porque um dos fatores da aspirina é reduzir a agregação plaquetária. Tá? E se eu reduzir a agregação plaquetária, eu tenho um estímulo maior para um processo de sangramento pós-operatório do paciente. Diego, isso é significativo para cirurgias orais menores, né, para implantodontia? Não existe muito relato mostrando diferença pós-operatória com ácido acetilsalicílico, porém, você não quer dar mais chance ao problema, né? Então, por isso, a gente acaba optando por não utilizar. Tá? No pós-cirúrgico, a gente quer o máximo de agregação plaquetária. Como, na verdade, essas ações elas duram aí, normalmente, umas 6 horas, num dos piores casos, 24, 48, não teria tanto problema, mas a gente acaba, por preferência, não utilizando a aspirina de forma analgésica para esses pacientes. O Tilenol, que é uma opção bem interessante, porém, existem questões, por questões hepáticas, muita gente prefere não utilizar mais tanto o Tilenol, o paracetamol, talvez até por influência americana aí no processo, não existem já uns estudos mostrando essa relação no fígado, mas o Tilenol é uma medicação aqui no Brasil muito utilizada e eu acho uma opção excelente, né? O Tilenol normalmente é de 500, mas existe o Tilenol, né, de 750 miligramas, né, paracetamol 750, que tem uma ação bem interessante, inclusive tem efervescente, tem outras opções ali também. Eu, pessoalmente, trabalho muito com a novalgina. Tá? Meu analgésico de escolha. Tenho outros anti-inflamatórios, né, como o Delsil, que tem um efeito analgésico bem rápido por ser sublingual, mas eu trabalho muito com a dipirona, e eu trabalho com dipirona de 1 grama, muito. Mas vale lembrar que alguns pacientes que têm uma pressão mais baixa, por exemplo, eles dizem manifestar uma queda de pressão na utilização da dipirona. Então, você tem que levar essas coisas em consideração. Mas eu, de praxe, só para vocês entenderem, a dipirona normalmente é trabalhada com 500 miligramas. Não sei se alguém aqui da turma tem a bênção divina, que nem eu, de ter enxaqueca. E quem tem enxaqueca, normalmente, tipo, o amiguinho é uma dipirona de 1 grama ali, né, Adriana? Sentiu um pouquinho, toma lá a dipirona de 1 grama que dá uma segurada bem. Paloma também tá no bonde. Toma na Aramig direto. Não, então, você já vai pro um pesado. Eu sou pesado na enxaqueca. Eu vou pro Sumax, mas só quando eu sinto que o bagulho ficou neurótico. Farinha Juquinha pra mim. Mas, normalmente, eu só vou pro Sumax quando a dipirona não dá muito resultado, quando eu já tô com um sinal claro de enxaqueca. Mas quando vem a dor de cabeça, eu venho com dipirona de 1 grama. Então, eu tenho mais um viciado aqui do meu lado, o Marcos também gosta da dipirona, toda vez que também compra bastante no dia a dia. E eu uso muito com meus pacientes, tá? Eu realmente... Oi, Paloma. Teve uma época que eu usava uma medicação... Pode. Teve uma época que eu tomava um remédio que eu nunca mais encontrei, que ajudava muito, que era dipirona associado com paracetamol. O nome dele era PAR. Deve ser de quase parto, né? Porque você ia perder o fígado, mas assim, enfim, eu lembro que era assim, era novalgia, era dipirona com paracetamol. Eu não sei se eu quase não sei como eu não morri, porque assim, aliviava a minha dor de cabeça, mas eu devia ter estragado o resto, deve ter estragado o resto, mas assim, era a única coisa que aliviava na época a minha dor de cabeça. Eu já tomei tudo. Existem as associações com cafeína, muito comum também, tá? Da associação. Eu faço também, mas eu tomo natura. Eu sou viciado em café, né? Então, eu também faço natural essa. Mas existe muita associação, tanto da dipirona quanto do paracetamol com a cafeína, então é uma possibilidade também. Isso também vai ser um critério muito de vocês em relação a essa escolha. Eu cliquei de novo aqui. Sério, eu cada vez me sinto mais retardado quando eu faço isso. Pode ser o Tilex, tá? Isso. Então, gente, aí quando eu vou
vou ser bem claro para vocês o seguinte. Lembra que a gente estava falando também de, poxa, você passa uma medicação para se proteger, porque você não quer dor de cabeça e tudo mais. Então, procedimentos mais agressivos, enxertos em bloco, levantamentos de seio mais agressivos. Hoje em dia, quase nunca a gente usa para seio, porque a gente faz um procedimento bem tranquilo. Mas enxertos em bloco, cirurgias mais agressivas, protocolos, e eu trabalho com o Tilex. O Tilex, ele é o nosso paracetamol com codeína, que é um opioide. Tá? Então, óbvio que vocês vão tomar cuidado toda vez que utilizar um opioide com um paciente. A gente sabe que isso pode gerar uma dependência, mas o Tilex é uma dosagem bem baixa, na verdade, que você tem de codeína, então não é tão preocupante assim. Lá nos Estados Unidos, o Vicodin, né, é uma medicação muito utilizada, né, para essas dores mais intensas, e aqui no Brasil a gente acaba usando o Tilex, e eu trabalho com ele de 7,5. Nas cirurgias mais pesadas, mais pancadas, eu chego a passar o de 15 miligramas. Existe até 30, tá? Do Tilex. E eu considero ele o melhor controle de dor, né, pós-operatória que existe. Mas é aquilo, tomem cuidado. Às vezes pode ser a carta na manga também. O paciente, pô, chegou 24 horas, está com muita dor, aí você optar por passar um Tilex. Então, vocês podem não botar como primeira escolha, né? Até por, mais uma vez, por ser codeína. Lembrar que o paciente não pode dirigir, não pode fazer trabalhos manuais pesados, porque ele pode ficar tonto. Tem esses detalhes aí quando se usa o Tilex, tá? Mas é interessante. Quando a cirurgia é mais agressiva, eu já passo o Tilex, sim, para controle da dor, e normalmente funciona bem essa parte. Anti-inflamatório, só para esclarecer, né? Analgésico e anti-inflamatório, na verdade, entram na mesma categoria, só a Novalgina que fica um pouco separada, né, de pirona, mas por questão didática eu estou separando, né? Pela ação que você está buscando, que eu estou separando aqui. Pode passar aqui. E aí, quando a gente fala de anti-inflamatório, nós temos duas opções: os anti-inflamatórios esteroidais e os anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? E aí a diferença é onde eles estão atuando na cadeia inflamatória. Os não esteroidais, a gente já falou, por exemplo, os salicilatos, né, são ácido acetilsalicílico. Agora, os derivados pirazolônicos, como a antipirona, eu falei para vocês, tem efeito anti-inflamatório quase nulo, né, mas tem efeito analgésico. O Mioflex, que alguns de vocês devem tomar, né, pela questão de dores musculares e tudo mais. E temos o Ponstan, né, que as meninas, eu não sei hoje em dia, mas no meu tempo, cólica, né? No meu tempo as meninas tomavam muito para cólica, não sei como é hoje em dia, mas ele controla bem dores abdominais, então é uma opção bem interessante para as mulheres ali nessa base. Pode passar? E aí a gente começa, né, os derivados do ácido priônico, que é o naproxeno, que é o Flanax, temos o Profenid, né, também, que é o cetoprofeno, e o ibuprofeno. O ibuprofeno, gente, ele é uma das maiores medicações analgésicas utilizadas no mundo. Por quê? Porque o americano toma esse negócio como pastilha de açúcar. Se vocês verem em farmácia nos Estados Unidos, vende pote do tamanho do meu braço aqui, assim, só de ibuprofeno. Diego, desculpa de interromper. Só a minha imagem que está estranha, porque a minha tela está com um desenho no fundo, aí está toda hora subindo, parece que está irregular a minha internet. Não sei se é a minha internet ou de vocês. Acho que é a sua, a minha está tranquila. Tem um desenho no fundo, mas... Não, mas a minha está indo e voltando a tela do fundo, então é a minha. É a internet, eu acho. Tá, não, tudo bem. Tenta sair e voltar novamente. O ibuprofeno de 450? Tá bom, obrigada. Oi, o ibuprofeno é de 400 miligramas. Tá 400 ali, né? Tá. O ibuprofeno, gente, por exemplo, eu trouxe uma vez um balde gigante desses de ibuprofeno, porque a última vez que eu estava nos Estados Unidos eu fui comprar, não vende
dipirona praticamente, né? Até tem, mas aí eu falei, vou tomar esse equivalente do ibuprofeno. Eles têm vários nomes lá para esses remédios, né? Normalmente todos derivados do ácido propiônico. E aí eu peguei lá um caixão desse assim e fiquei tomando para controlar as dores também. Mas eu realmente prefiro a dipirona até hoje, mas é uma opção interessante. Porque o ibuprofeno, ele é legal, porque como ele tem um efeito anti-inflamatório já razoável, ele funciona como um analgésico bom e anti-inflamatório já médio. Então, dependendo do teu procedimento, ao invés de você passar um analgésico, um anti-inflamatório, você pode vir só com o ibuprofeno, entendeu? Ele tem e como ele não tem ações gástricas, eu vou explicar isso assim, mas como ele praticamente não tem ação gástrica, ele tem uma atuação bem suave no organismo, você pode utilizar só ele para vários pacientes. É uma opção interessante, sim. Tá? Porque, por exemplo, às vezes eu uso a dipirona com a nimesulida. Ao invés de usar os dois, num caso mais simples, você pode vir só com o ibuprofeno e resolve bem. O cetoprofeno também, tá? O profenide também é uma opção, mas aí ele já tem uma ação anti-inflamatória mais significativa. Temos também, né, os diclofenacos, o diclofenaco sódico, o diclofenaco de potássio, e talvez também o pessoal um pouco mais velho conheça mais esses anti-inflamatórios. Eles hoje em dia não são tão utilizados quanto eram quando eu era mais novo, e o motivo deles não serem tão utilizados é em relação à sua ação dentro da cadeia inflamatória. Tá? Eu não quis ficar destrinchando com vocês a cadeia do ácido araquidônico, mas só para vocês entenderem um pouco, quando você tem uma atuação de COX-1, tá? Quando você trabalha com anti-inflamatório de COX-1, ou na verdade no topo da cadeia, você acaba atrapalhando algumas ações inflamatórias. Lembra que eu falei que inflamação é bom? Inflamação é bom e o nosso organismo entende isso o tempo inteiro. Sabe uma das coisas que o nosso organismo, que é uma inflamação dentro do nosso organismo? É a produção de mucosa do nosso estômago. Ele tem a ver com a cadeia do ácido araquidônico. Então, quando eu atuo com um anti-inflamatório, como um diclofenaco, que tem inação da ciclooxigenase, né, dentro da cadeia do ácido araquidônico, é dividido na ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. Depois, se quiserem, o trabalho mostra um pouco para vocês, mas eu não queria ficar preso a essa parte técnica, quero já ir direto na lógica para vocês. E quem atua de predominância de ciclooxigenase 1 acaba gerando alguns efeitos que a gente não quer. Um deles é a redução da produção da mucosa gástrica. E aí, muitos pacientes que utilizam um diclofenaco apresentam respostas gástricas, né? E isso é bem ruim. Principalmente pacientes que já têm uma tendência. Se vocês olharem na imagem, por exemplo, está o Voltaren Retard aqui. Por quê? Que é um diclofenaco, mas que ele tem uma atuação de liberação retardada, né, mais lenta, para evitar efeitos na mucosa gástrica significativos. E ele é bem interessante por isso. Tá? E a outra parte interessante do Voltaren Retard é que você só tem um comprimido por dia. Em compensação, ao lado, a gente está com diclofenaco de potássio de 50 mg, você vai tomar de 12 em 12 horas, e acaba tendo um efeito, às vezes, gástrico um pouquinho maior. Se o paciente não tem problemas gástricos, em teoria, não seria não seria um problema utilizá-lo, tá? Piroxicam também, que foi o DN, é uma opção anti-inflamatória bem interessante, tá? Mas também pode ter ações em COX-1, mas não tanto quanto os diclofenacos, por exemplo. Como eu falei para vocês, né, dos anti-inflamatórios, né, muitos existem seletivos de COX-1, que é a aspirina, que é por isso que eu falei para vocês dos efeitos ruins, né? Então ele tem o efeito ruim do fato dele trabalhar COX-1 é a agregação plaquetária, que ele acaba atrapalhando. Não seletivos de COX, como eu mostrei para vocês, são os diclofenacos,
o piroxicam, apesar do ibuprofeno ele tem uma ação muito baixa, e aí por ele não ser seletivo, ele vai atuar nessas coisas que a gente queria que ele não atuasse, mucosa gástrica e outros efeitos no organismo. E a gente tem os inibidores seletivos de COX-2, tá? E os altamente seletivos de COX-2. Que alguns de vocês vão conhecer exemplos aqui. Pode passar aí, Marcos. Então, de seletivo de COX-2, que acaba sendo o da nossa escolha, galera, é a nimesulida. A nimesulida é o que a gente acaba usando no dia a dia. É uma medicação barata, existe a opção genérica, e ele é seletivo de COX-2. Resultado, ele tem um efeito anti-inflamatório bem interessante, sem ferrar o estômago do nosso pacientezinho, beleza? Então, Marcos também, né? Aí a nimesulida tem sempre duas opções, tem 100 mg tomar de 12 em 12 horas, ou você pode usar o Arflex também, que teria uma apresentação com 200 mg, e aí você teria uma medicação por dia só. Então, tem legal o Maxolid também, né? Que é a nimesulida com alguma outra coisa que esqueci, mas é 400 mg, não é isso? Isso. Eu não conheço esse, Lu. O Maxolid? Eu gosto pra caramba, é bem bom. Vou até procurar, não conheço não. Às vezes é a minha carta na manga. Em vez de usar o Silex, eu uso o Maxolid. Geralmente resolve bastante. Eu não sei, eu vou procurar aqui, que ele tem uma associaçãozinha nele, não sei agora qual é. E altamente seletivos, não sei quais de vocês chegaram a conhecer o Vioxx, que está aqui no topo da tela, gente. O Vioxx foi um presente divino para a humanidade. É um anti-inflamatório multimaravilhoso, porque ele atua altamente seletivo para COX-2 e resolvia todas as dores e qualquer coisa do gênero de forma maravilhosa. Porém, por causa de um maldito de um estudo, porque, assim, gente, só para vocês entenderem, tudo que se fala de anti-inflamatório e analgésico, para a gente, na odontologia, para o nosso dia a dia, ele é muito objetivo. Só que vocês têm que entender que existem muitas pessoas que vivem com dor. Várias doenças, vários problemas que a pessoa vive, a dor contínua, o tempo inteiro, para sempre. Essas pessoas, elas têm que tomar medicações contínuas, crônicas. E, por isso, a gente acaba tendo algumas consequências. E o maldito do estudo do Vioxx é esse, né? Pacientes que utilizavam o Vioxx de forma crônica apresentaram, alguns pacientes tiveram manifestações cardíacas, parece que teve gente que morreu, né? Após um ano de uso. Quê? Eu não ouvi. Então, parece que por uso contínuo gerava um aumento de risco de infarto e tudo mais. E isso, obviamente, fez com que cortassem muito, né, o Vioxx. E hoje em dia a gente não encontra praticamente o Vioxx. Eu acho que ele está, se duvidar, ele estava... Não é porque ele voltou com uma dosagem diferente e tal, mas acho que ele saiu do mercado total aqui no Brasil. E o Arcoxia, que, na minha opinião, é o segundo melhor aí nessa lista, depois do Vioxx, ele só reduziu de 120, ele tem os 60 miligramas. Tá? Existia 90, 60 e 120. Né? Eu usava de 90. E agora só existe o de 60 miligramas, o Arcoxia, que também é altamente seletivo. Diego, então eu vou usar o Arcoxia e não a nimesulida. Tem que pensar com cuidado, por quê? Porque o Arcoxia é muito mais caro que a nimesulida. Então, às vezes, para o seu paciente, sabe, o resultado muito próximo, não tem por que tanto você pensar em usar um Arcoxia, já que o preço em farmácia é muito mais elevado que uma nimesulida. Outro seletivo de COX-2, não tão seletivo também quanto o Arcoxia ou o Vioxx, mas que é bem seletivo, é o Celebra, o Celecoxib, né, tem 100 miligramas, ele também é uma opção para COX-2. Então, principalmente pacientes que já chegam descrevendo dificuldade de estômago inflamatório, questão gástrica, vale a pena você levar em consideração essas soluções. Como eu acabo utilizando de praxe nimesulida, eu não tenho problema com isso há muito tempo também. Mas o Arcoxia passa a ser uma opção aí também bem interessante. Quando a gente pensa, né, nessa ação, né, de anti-inflamatória, uma outra solução é você cortar no topo da cadeia do ácido araquidônico, que
que é aí vir com um corticoide, né? Um corticoide sintético que vai ser utilizado, a gente trabalha com Decadron, mas eu peço para vocês tomarem muito cuidado com a utilização de corticoides, tá? Porque o corticoide, ele tem, tudo bem, para usos curtos, muito curtos como a gente usa, ele praticamente não existe problema algum. Mas corticoide em uso contínuo pode gerar inúmeros problemas. Em pacientes diabéticos, por exemplo, você pode causar uma crise nesse paciente com índices glicêmicos altíssimos, nas nuvens, em pacientes tomando corticoide. Mulheres têm ações hormonais significativas utilizando corticoide, né? Normalmente a mulher só reclama que está inchada, mas tem muitas outras coisas acontecendo utilizando corticoide. Então, tentem reduzir ao máximo o uso de corticoide com os pacientes de vocês, tá? Porém, ele é sim uma grande arma, tá? Quem trabalha com cirurgia oral menor, por exemplo, antigamente a gente passava uma dosagem de 8 miligramas, inclusive, de corticoide. Hoje em dia, quando uso, eu só uso uma dosagem de 4, mas originalmente na Buco a gente trabalhava com 8 miligramas, né, uma hora antes, para esse controle, né, anti-inflamatório imediato do paciente. Aí é de cada um. Eu hoje em dia, quando eu utilizo apenas 4 miligramas. E eu ainda, em cirurgias mais agressivas, além da dosagem uma hora antes, eu trabalho com mais uma dosagem 12 horas depois, e em alguns casos com uma outra dosagem 24 horas depois. Mas normalmente é uma dosagem pré e uma só dosagem pós. E depois eu vou para um anti-inflamatório não esteroidal. Ah, tá. Eu ia te perguntar isso. Se você, essa dosagem com corticoide, você associa em conjunto com o AINES? Não, você primeiro faz o corticoide, depois que terminada a ação do corticoide, você entra com o AINES, não é isso? Ou não? Você... tá. Eu substituo. Ele recebe lá na receita, já dizendo quando que ele vai tomar o não esteroidal. Não, os 2 anos não faz sentido tomar. A única vez que eu vi alguém falar que passava junto foi porque falava que o paciente ia se enrolar. Aí já passava desde o início o não esteroidal. Eu já vi um Buco passando de 12 em 12 cada um, assim. Eu não eu achei meio doido assim também, mas talvez possa ter uma justificativa, mas eu não sei te dizer. Eu nunca usei. Na verdade, eu não consigo eu não consegui entender uma justificativa plausível para essa posologia do Buco, mas assim, não sei se o Marcos tem, mas eu associar 12 em 12 horas cada um desses um corticoide. Também não. Eu nunca nem vi, na verdade, também. Não vejo também razão, não. Ops, pode fechar. Vai ver que a justificativa plausível, ele não sabe o que está fazendo, né? Não, o bom agora é que o dexametasona está sendo usado para Covid. É verdade, né? Tá vendo? A gente da Odonto já sabia o que estava fazendo antes mesmo a gente acertou no que não viu, tá vendo? Então, beleza. O que a gente vai entender agora? Para cada tipo de procedimento, a gente tem uma resposta, né? Para cada tipo de procedimento, a gente vai definir a utilização de medicação. Vamos separar. Deixa eu fazer uma outra pergunta, por exemplo. Por que a gente determina... Eu já vi muita gente usar o dexametasona, mas a gente existe outros corticoides, por exemplo, prednisona, prednisolona. E por que a gente opta pelo dexametasona? Eu sei que o efeito dele é anti-inflamatório, assim, ele é muito forte. Mas, às vezes, isso não pode ser também um exagero? Então, o que acontece? Os corticoides, as ações ruins, digamos, né, os desequilíbrios hormonais, glicêmicos, essas coisas são praticamente iguais em todos, né, corticoides. A questão de utilização de um corticoide como dexametasona é a ação tecidual dele, tá? Então, ele tem uma grande atuação tecidual. E aí, por isso, evita inchaços tão significativos e dores pós-operatórias tão significativas. Então, por exemplo... Dando uma microfonia danada aí, tá difícil de ouvir. Não sei qual é. Acho que foi da própria Paloma mesmo. Só para repetir aqui.
A dexametasona, existem dois motivos principais dela, né? Ele é um corticóide de boa absorção, mas o prednisona também é, então não seria esse aspecto. Mas ele é um anti-inflamatório de diferentes dosagens que também trabalham bem, mas o principal dele é a atuação deles em tecidos moles, né, do corticóide, a ação para processos inflamatórios em tecidos moles, a forma como ele atua. Como a gente tem como resposta anti-inflamatória que para a gente grave é inchaços e dores pós-cirúrgicos, ele acaba sendo o nosso de escolha. Beleza, Paloma? Beleza. Obrigada. Então, vamos lá. Para a gente poder finalizar essa parte aqui, e que eu e o Marcos ainda precisamos montar tudo aqui para a parte da tarde, mas vem agora a parte mais importante, gente. Vamos lá. Para cada tipo de procedimento que a gente vai aprender, a partir das próximas aulas, você tem uma escolha, tá? Um protocolo diferente de medicação, que a gente não vai impor, obviamente, nada aqui, cada um vai ter o seu protocolo de medicação. A primeira ressalva antes de a gente começar isso é: avalie o seu paciente também em cada cenário, tá? Você tem um paciente mais popular e um paciente que pode pagar mais caro numa medicação. Como a gente está puxando essa aula para implante, normalmente o paciente tem uma condição um pouco mais tranquila de comprar medicação, mas acreditem em mim, paciente capaz de pagar uma nota do implante e reclamar do preço da medicação para você. Isso pode acontecer. Eu já vi mais de uma vez, tá? Então, dito isso, vamos lá. Você está fazendo um implante em rebordo cicatrizado. Tá? O dente já saiu faz tempo, você vai fazer uma incisão, fresar, colocar um implante. Vocês vão ver essa lógica toda nas próximas aulas. Mas um implante simples sendo colocado. O que trabalhar de medicação? Antibiótico, usar ou não usar? Mais uma vez, escolha sua. Não tem motivo para você usar profilático, mas você querendo utilizar pós-cirurgia, você pode trabalhar os 3 dias, como citado, ou uma semana, mas é uma escolha sua. O motivo de você escolher pode ter sido porque você abriu um retalho, porque você descolou o tecido, porque aquilo ficou exposto. Isso tudo pode te levar a achar mais tranquilo utilizar um antibiótico. Anti-inflamatório e analgésico. Mais uma vez, você pode tentar, sentindo que foi uma cirurgia rápida, o tecido não ficou descolado tanto tempo, o descolamento não foi tão grande, você pode optar, por exemplo, eu jogo só vou dizer como fica na minha cabeça, tá, gente? Eu tenho na minha cabeça Delsil e ibuprofeno no cenário anti-inflamatórios simples com efeito analgésico. Então, você pode usar um Delsil, né, ou um ibuprofeno no paciente, e muitas vezes só isso ser o suficiente para o controle. Mas outra opção é você vir com um analgésico, pode ser uma dipirona, pode ser um Tilenol, pode ser também o Delsil, e um anti-inflamatório, que pode ser todos aqueles que a gente falou, mas que a gente tem como preferência a nimesulida no dia a dia. Ou você optar por nada, né? Você pode passar nada, nem antibiótico, nem anti-inflamatório, nem analgésico. Eu, Diego, em cenários como esse, de implante simples, rebote cicatrizado, hoje em dia eu passo só de pirona. O meu de escolha, mas, mais uma vez, aí é muito individual essa opção. Marcos, o que você tem passado para implante simples de rebote cicatrizado? A princípio, nimesulida e dipirona é o que eu mais utilizo. Para a maioria dos casos é o que eu utilizo. Mas a gente tem uma infinidade de respostas, né? Tem paciente que faz um implante só, assim, como o Diego falou, em rebote cicatrizado, e os relatos são de que foi a pior dor que aconteceu na vida, né? Pior possível que podia ter acontecido. E existem outros pacientes que saem de um protocolo, com 8 implantes, levantamento de seio bilateral, e falam para mim, tomei dipirona, quando saí daqui, de noite já não tomei mais e não senti mais nada no dia seguinte. Então,
é importante individualizar, né? Isso. A gente vai fazer uma recomendação. Normalmente eu prescrevo a nimesulida por 3 dias e deixo a dipirona SOS. Toma a primeira e depois espera se vai sentir dor ou não. Se não sentir, não precisa tomar. Show. E aí, se não é mais um procedimento de revolta cicatrizado, se já tem uma extração, um implante imediato, um alvéolo, essas coisas, você já começa a levar outras coisas em consideração. Poxa, se existia ali talvez você está tirando porque tinha uma lesão, e aí existe uma tendência maior para passar um antibiótico nesses cenários. Você botou um enxerto no gap, isso também costuma estimular a pessoa a querer usar um antibiótico, então é uma opção sim. Como teve a extração e tudo mais, o pós-operatório pode acabar desejando um anti-inflamatório também nesses cenários, né, e um analgésico. Então, muitas vezes nesses cenários, a gente faz essa combinação antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, ou só anti-inflamatório e analgésico também, e aí seguindo essa lógica, muitas vezes da nimesulida e dipirona. Se eu ainda fizer manipulação tecidual, aí eu me preocupo muito com a parte anti-inflamatória analgésica, tá? Porque se eu remover um tecido do palato, do túber, qualquer coisa assim, eu sei que no pós-operatório o paciente reclama. Então, nesses casos, eu fico realmente preocupado com o anti-inflamatório analgésico que eu estou trabalhando. Às vezes já deixo preparado aí alguma carta na manga, mas como hoje em dia eu faço uma outra técnica de remoção de enxerto, eu tenho tido mais tranquilo os resultados clínicos. Mas quando a gente fala de manipulação tecidual, a gente vai ver isso. Mas eu já tive no passado, né, quando eu comecei com manipulação, tive pacientes que falaram, cara, foi tranquilo o implante, mas não suportei a dor no palato. E aí você tem que estar preparado aí para uma medicação forte. Não chegou a necrosar o palato, o paciente nada assim, mas ficou um tempo de cicatrização mais longo. E aí, quando a gente fala de manipulação, vocês vão ter aula com o Macedo também disso, eu vou pontuar muito por que eu prefiro a técnica que eu trabalho hoje em dia. Você tira com bisturi duplo? Você tira agora conjuntivo no palato? Eu faço duplo, como se fosse Zucchini, o epitelizado e desepitelizo. Ah, tá. O bisturi duplo, tá, é talvez a opção que gere menos incômodo se você for bem preciso. Sim. Tá? Não sei se vocês conhecem o professor Sérgio Canha, a professora Alexandra Dias. Eu trabalho, são 2 periodontistas do Rio, né, de excelência. Recomendo muito que quem não conhece passe a conhecê-lo. Eu fiz 2 anos o curso deles, eu fiz 2 eles vezes. Eles fazem muito com bisturi de lâmina dupla. Tá? E o resultado deles é maravilhoso. O pós-operatório é muito tranquilo. E assim, inclusive o pós-operatório assim, imediato, não tem tanto sangramento, né? Vocês vão ver alguns casos meus feitos com eles, tá? Eu opero bastante com o Sérgio e com o Alexandre, e eu gosto muito do resultado que eles têm, acho bem interessante, mas, sei lá, na mão deles é melhor do que na minha mão isso aí. Eu acho que é muito de gosto mesmo de cada um também. Eu fazia envelope, né? Eu já vi o Sérgio fazer envelope algumas vezes também, mas eles fazem lâmina dupla muito rápida. Na verdade, eu queria, uma época, converter para lâmina dupla porque eles fazem muito rápido a cirurgia. Para quem não está entendendo, gente, são só técnicas para eu tirar um enxerto do palato. São diferentes técnicas que existem. Eu trabalho hoje em dia com a técnica do Zucchini, eu tiro lá um quadrado, eu sempre achei que ia ser o pior e mais assustador, mas como você pega uma camada mais externa, eu estou tendo pós-operatórios excelentes, desde que eu comecei a trabalhar com essa maneira. Mas aí a gente conversa mais a fundo isso depois, porém, eu fico ligado no controle de dor, porque eu sei que pode gerar uma dor pós-operatória mais significativa. Quando a gente vai para seio, aí eu e Marcos, comumente, os 2 sempre passam antibiótico. Né? Não que seja obrigatório, mas a gente fica mais tranquilo trabalhando com antibiótico quando faz seio, quando eu faço enxerto em bloco, quando eu faço regeneração assogueada, em todos esses cenários. Pode falar. Só falar rapidinho sobre essa decisão com antibiótico.
Na verdade, ela está muito relacionada também com a qualidade do teu pós-operatório. Na verdade, a qualidade do acompanhamento pós-operatório que você consegue oferecer para o teu paciente, né? Então, hoje com o WhatsApp, a gente consegue pedir fotos para o paciente, para olhar o edema, avaliar se está aumentando o edema, se está diminuindo. Então, assim, se você tem uma rotina de falar com o paciente no dia seguinte, falar 2 dias depois, acompanhar durante os 7 primeiros dias de pós-operatório de uma maneira mais próxima, né? Até às vezes mandando ele no consultório com 3, 4 dias ali para você fazer uma primeira olhada, a chance de você não passar o antibiótico e não ter um problema maior, ela fica muito diminuída, né? Agora, se você opera num lugar e a outra pessoa vai fazer o pós-operatório, outra pessoa que vai tirar os pontos, e normalmente só vai avaliar o paciente 15 dias depois, ou o paciente tem uma viagem, ou o paciente não vai poder, não tem um comprometimento de voltar no pós-operatório com a data corretinha, aí eu acho que vale a pena a gente reavaliar a decisão de não passar o antibiótico, né? Então, as nossas decisões vão passar por essas particularidades também. Depois tu lê. Não, porque eu tô falando com o Bruno para apresentar logo para eles. Então, aí voltando. Então, para cada procedimento, vocês vão sentir. O Marcos falou um comentário maravilhoso que é: cada paciente também é uma lógica. Vocês vão ter isso, tá? Vocês vão ver que o paciente fala, cara, esse paciente eu vou entrar com uma maior medicação, esse talvez não precise tanto. Você fala para ele de tarde mesmo, então. Só porque eu ia falar que já que estava terminando, que ele poderia ser agora, mas fala de tarde. Então, assim, eu acho que vale muito essa história. Vamos avaliar o paciente, vamos tentar entender para esse cenário dele questões inflamatórias. Mas lembrando, sempre checando a anamnese, checando se tem algum problema de saúde para uma escolha como essa. Paciente, ela está grávida, né? Gestante, é primeiro trimestre, não é lactante, tudo isso você tem que levar em consideração e vocês vão conferir a medicação para isso, tá? Eu, por exemplo, gestante, gente, eu sou uma pessoa em pânico contínuo, tá? Então, eu confiro 1000 vezes tudo que eu vou fazer numa gestante, todo tipo de medicação possível. Peço, às vezes, a opinião do obstetra, mas, assim, pelo menos a amoxicilina, a dipirona, são medicações que a gente consegue utilizar sem muito problema, mas eu sempre fico tomando cuidado máximo disso aí. Beleza? Diego, pode falar. Vocês usam dexametasona em algum caso de implante, protocolo, não sei? Então, quando eu faço enxerto em bloco, né? Enxerto em bloco, alguns casos de protocolo, porque assim, como eu trabalho, se eu fizer um protocolo que eu estou removendo muitos dentes, fazendo regularização de rebordo, essas coisas eu uso. Se for um protocolo comum, não. Levantamento de seio bilateral, eu não uso mais para levantamento de seio normal, simples, eu uso só quando fazer levantamento de seio bilateral. E algumas ROGs mais extensas também, tá? Onde regeneração óssea guiada, com telas de titânio, aí quando elas são mais extensas eu uso, pequenas eu não uso não, só nesses cenários que eu uso. Não sei se marcas alguma diferença. Não. Mesma coisa também, né? É isso. Então, beleza? Vamos. 1h30, então, a gente volta com a parte de técnica cirúrgica. Então, a gente vai dar uma teórica e vai fazer a demonstração aqui para vocês. Eu já vou começar a montar tudo aqui com o Marcos. Mesmo link. Mesmo link. Mesmo link. Na verdade, eu não sei, porque como eu vou gravar... Eu vou gerar um outro link, gente, porque eu vou... Quando encerrar, tem que encerrar a filmagem. Não sei se gera um problema depois que eu gravar. Eu vou gerar um novo link e vou botar no grupo para vocês e mandar por e-mail. Beleza? Tá bem. Então é 1h30? 1h30 a gente volta. Um beijão. Ok, gente. Até já. Tchau. Falou, um abraço. Um abraço.